Bom, a gente vai começar o ano de 2026, continuando o nosso estudo do livro Luz na Vida, um livro de Iyengar, um livro extremamente importante. Eu já falei para vários alunos da formação, né, e inclusive a Sheila está entrando agora, comentar com que esse estudo é bem importante para quem está se aprofundando no estudo do yoga, porque é um livro, um dos melhores livros de yoga, um livro de uma profundidade muito importante no entendimento da prática, no entendimento do uso das nossas dimensões, né? O livro se baseia na filosofia dos koshas, dos invólucros, e aí desde o mais grosseiro, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo prânico, o pranamaya kosha, nosso corpo mental, a inteligência e a alma. Essas cinco dimensões que o yoga trabalha, esse livro vai pegando cada uma delas, né, e desenvolvendo todo como a gente deve conhecer e usar essas dimensões humanas. Se a gente está no corpo grosseiro, Anamaya Kosha, né, que seria o corpo físico, né, e aí a gente já falou de alguns aspectos de como usá-lo, e a gente hoje vai falar da importância do equilíbrio. A gente já falou de relaxamento, a gente já falou dos tensionamentos, de como, né, usar esse veículo da melhor forma possível em todas as suas dimensões. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a importância do equilíbrio. E é sempre bom notar, né, que esse livro ele usa, é um livro de yoga, ele usa a prática do yoga, né, como base, mas é sempre uma aplicação da prática na nossa vida. Então, como sempre, eu vou colocar o slide, né? A gente vai fazendo comentário em cima dos slides, né? Então, como eu falei, a gente vai falar hoje de equilíbrio. A gente terminou com falando sobre leveza, né? E esse livro, como eu já comentei nos encontros anteriores, ele tem uma estrutura bem próxima dos sutras, né? O sutra significa fio, significa aforismo, e tem essa característica de uma coisa conduzir a outra, né? Por isso o fio. E esse livro tem muito essa estrutura de um assunto que puxa, termina e vai para o outro, e puxa, termina, vai para o outro, e tem uma condução linear de um assunto terminando sempre quando ele é a base do próximo. E a leveza, que foi o último, puxa esse que a gente começa o ano falando sobre equilíbrio, que é uma base extremamente importante de reconhecimento, legal até para ser o primeiro, né, da nossa caminhada de 2026. Então, o que ele começa colocando é que todos nós, a gente tem um desequilíbrio, né? Sempre favorecendo um lado e o outro. Isso é muito é, é muito básico na prática do yoga, quando a gente vai praticar as posturas, né, que tem os dois lados, né, para se praticar, e aí é sempre observado que um lado é diferente do outro, né? Um lado a gente tem mais facilidade para uma coisa, outro às vezes a gente nem consegue fazer o asana. É muito natural que exista esse desequilíbrio entre os lados, e é isso que ele vai usar aqui. Mas depois é bem importante a gente entender que essa vivência da prática do yoga, ela vai ser muito importante no nosso dia a dia. Então, o primeiro aspecto é isso, entender que a gente tem um desequilíbrio de um lado e do outro, e a gente tem que estar sempre atento a ter o cuidado com o lado que é desequilibrado. Uma coisa que eu tenho colocado muito também é que tudo isso que a gente estuda, pratica, né? É a tentativa do ser humano entender a natureza, né? E a natureza, ela é em si, independente do que cada um acha, do que eu penso, do que qualquer um pense, ela sempre vai ser, né? E a gente vai sempre tentando entendê-la de alguma forma, nunca da forma real, mas sempre uma interpretação na capacidade limitada que a gente tem, né? Então, essa questão é uma que a gente extrapola para tudo na nossa vida. Sempre existe uma tendência a gente gostar do mais fraco, né? A gente torce para time de futebol, para qualquer coisa onde tem um mais fraco. Em ação, a gente tem essa tendência a ter um cuidado maior com o mais fraco. Isso acontece no nosso corpo e acontece na prática no yoga. Quando a gente está praticando um asana e faz ele de um lado, uma postura, e faz ele de um lado e vai fazer do outro, ele é diferente, a gente tem uma tendência a ter essa atenção maior com um lado mais fraco, um lado que precisa, né? Mostrando um interesse em fazer com que esse lado
se iguale ao outro, né? Então, uma das coisas importantes é a gente buscar essa atenção num desequilíbrio natural que existe em nossa vida e aí ele se expressa no nosso corpo físico, mas ele atua em todos os níveis, onde a gente precisa prestar atenção no lado mais fraco, né? E tentar usar esse lado mais fraco, desafiando a ele encontrar a mesma característica do lado mais forte, né? Então, também não é nunca fazendo de uma forma agressiva, de uma forma intensa, querendo que o lado mais fraco seja igual, né? Mas tentando igualar de uma forma suave, né? Com delicadeza, com sensibilidade, mas isso vai fazendo com que a gente busque o que também é da natureza em todos os seus níveis, equilíbrio entre as forças. Então, manter essa uniformidade, né, essa harmonia, é uma busca universal em todos os níveis, seja ele numa num sistema, né, de elétrons, de átomos no seu nível mais profundo, seja ele numa galáxia, seja ele no sistema solar, no nosso corpo, na natureza, em todos os lugares do universo existem forças que se contrapõem buscando se equilibrar. Esse equilíbrio, essa harmonia é o que em- a gente está buscando também, né? De diversas formas, e ele vai se expressar de uma maneira muito peculiar no yoga, através da prática dos asanas e através dessa observação, né, dos nossos desequilíbrios, que em primeiro nível está no nosso corpo, né? Na forma como o lado direito e o lado esquerdo se expressam na prática, né? Então é preciso saber primeiro qual é a função de cada parte do nosso corpo atuando na prática. Então, estou sempre trazendo para esse primeiro momento para a prática, né, específica do yoga e depois isso se extrapolar para a vida. Mas enquanto prática, né, de Hatha Yoga, de posturas, né, a gente observar, né, quais são as funções de cada parte. Então, se a gente pegar uma postura, por exemplo, como a do guerreiro, onde o pé de trás está fixado, o pé da frente está fixado também com a perna flexionada, a outra estendida. Então percebe que cada parte do corpo ela está agindo de uma forma específica. E essa consciência é muito importante para que a gente estabeleça a distribuição de funções e para que essas funções vão tentando atingir a busca desse equilíbrio, ativando partes que são importantes para estabilizado, para estabilidade, partes que são importantes para mobilidade, para extensão, para alongamento. Todo esse conjunto, né, compõe nosso corpo e faz essa presença na postura, ela vai buscando equilibrar essa posição no qual a gente está se colocando. Então, nenhuma parte do corpo ela fica ociosa. Quando nos cursos de formação, nos primeiros encontros, né? Até no encontro do Putinha, a Celeste está aí, a Alana também. O último encontro nosso antes do recesso, né, teve uma aula de observação da construção dos asanas. E aí é interessante entender qual é a diferença de você estar em pé, numa posição qualquer, e você construir um asana que ele tem essa característica de consciência em cada parte do corpo, né? Nada vai ficar ocioso, tudo vai ter uma função. E esse conjunto agindo, no fim, está buscando o que a gente chama de harmonia, de equilíbrio. Então, até a sensibilidade de perceber que um lado transpira diferente do outro, né? Então, essa uniformidade até na transpiração, que é uma expressão do esforço, tem que ser equilibrado também. Então, uma das coisas básicas para se falar de equilíbrio, primeiro, é base, né? É o contato que a gente tem com o chão. Então, sempre voltando a frisar esse ponto, a gente usa o nosso corpo como veículo para fazer com que essa experiência, né, que a gente tem através do corpo nesse mundo seja o mais satisfatório possível. Então, um dos pontos que a gente pode perceber na utilização do nosso corpo como base da busca de equilíbrio é estabelecer esse alicerce. Esse alicerce, ele é estabelecido sempre com os pés, a parte que toca o chão, no primeiro ponto. Então, essa raiz, né, essa construção a partir da raiz, ela é fundamental para se desenvolver o equilíbrio. Tanto tem alguns pontos quando vai se construir uma postura.
que são fundamentais do equilíbrio é a pressão do pé no chão, o dedão do pé, que é um ponto importante de equilíbrio, né? A construção de um olhar fixo e atento, né? Que vai também diminuir o movimento mental para que facilite o equilíbrio, assim como a respiração. Então, toda essa construção da base, ela é o primeiro passo, né? E até não deu de passo com os pés firmes no chão, para que a gente construa uma estrutura de firmeza, de estabilidade. Quando a gente está confuso, né, a gente não consegue se manter firme. Então, uma coisa também que eu sempre coloco nas práticas é o equilíbrio, ele nasce de dentro para fora. O corpo, ele é parte importante da construção na base, mas ele é a expressão. Se a mente está muito agitada, confusa, dificilmente a pessoa consegue se manter equilibrada. Então, o equilíbrio, ele é um processo de construção de base, de estabelecer uma equanimidade mental, uma diminuição do fluxo através da respiração, da fixação ocular, de algumas ferramentas que a gente já viu, inclusive na parte do relaxamento, né, anterior, que a gente pode usar o nosso corpo para construir essa calma, essa diminuição do movimento mental, o que vai fazer com que o corpo se expresse de forma equilibrada. Toda essa construção, né, ela vai montando, né, uma estrutura ereta, que é a base, inclusive, da postura meditativa, para que no final, né, aonde é tido que se estabelece a mente, entendendo que a mente permeia todo o corpo, todas as células têm mente, né? Toda a mente ela vai estar em todas as células do nosso corpo, mas figuradamente ela é representada, né, como se estivesse no cérebro. E essa estrutura cerebral, né, ela é a representação mental, assim como a consciência é representada no coração. Esse alinhamento da coluna vertebral para que sustente o cérebro, lembrando que a cabeça é uma das partes mais pesadas do corpo, né? Então, na medida que a cabeça se desequilibra, né, toda a nossa estrutura ela se desequilibra também. Então, a ideia de você manter uma coluna ereta é para sustentar a caixa craniana, que é pesada, para que aquilo fique, e essa palavra que a Ian usou é bonita, né? Flutuando numa posição estável. Então, manter a coluna reta, né? E asana é traduzido como postura, não à toa, porque é a forma como a gente se posta no mundo, né? E essa forma de se postar, né, de forma estável, ereta, sustentando essas partes importantes do nosso corpo, né? Flutuando, fazendo com que isso diminua a movimentação, né? A utilização desnecessária da nossa estrutura muscular, os tensionamentos desnecessários. Esse é um ponto também, né, que eu vou insistir talvez mais algumas vezes ainda, que foi desenvolvido nesse livro, que eu acho bem importante, é o tensionamento não necessário, né? É quando a gente tensiona numa ação, quando a gente se preocupa com algo que não deveria se preocupar, o princípio da ansiedade, né, as projeções futuras, a ideia do controle, a mania da gente ter de querer com que tudo aconteça da forma como a gente gostaria que fosse, tudo isso são tensionamentos desnecessários que levam à rigidez. Esses tensionamentos contínuos, né? A própria palavra tensão, ela é necessária para a gente existir, mas a tensão desnecessária, ela vai levar a um processo de rigidez, né? Como a gente já viu anteriormente. Então, o simples fato de não manter uma coluna ereta, estável, é, a força que o corpo vai fazer, muda a parte muscular para sustentar esse desequilíbrio da cabeça já é um tensionamento desnecessário. Parece pouco, mas se a gente somar a quantidade de tensões desnecessárias que a gente gera em todas as situações e o tempo dessas tensões acumuladas, é o que vai lá na frente gerar alguns distúrbios, né, físicos, mentais, né, que a gente manteve muito tempo é, em pequenos tensionamentos. E os grandes também, né? Só que os grandes são mais, em teoria, né, em menos, né, frequência, mas os pequenos a gente mantém de uma forma muito.
contínuo, né? Então, os pés, eles são as raízes, como uma árvore, né? Por isso até a postura da árvore, né? Aquela postura que a gente fica em pé, né? Com uma perna só, a outra, a parte interna da coxa, né? A postura da árvore justamente é buscando essa ideia da raiz, né? Do enraizamento. Então, se a gente não se sustenta em pé corretamente, né, provavelmente a gente vai ter uma atitude instável, né, negativa, vai se tornar uma pessoa instável. Então, usar o corpo nesse sentido de construir uma postura estável diante da vida através do corpo é fazer com que a gente tenha mais facilidade em enfrentar os momentos mais difíceis das nossas vidas, né? Então, todas as vezes que a gente encontra uma instabilidade externa, a gente precisa estar mantendo-se estável para conseguir atuar esse momento de instabilidade, de dificuldade, né, de forma mais clara, mais estável, mais calma. Então, o equilíbrio, né, que a gente está falando aqui, das posturas, da prática, ele é extremamente fundamental para a nossa jornada humana. E essa jornada humana, ela é construída pelas dimensões que eu já coloquei no começo: corpo, mente, alma, energia. Então, por isso é a necessidade de compreensão, né, de utilizar todas essas camadas que a gente possui, né, e através delas a gente se postar numa vida de forma mais equilibrada, leve, estável, distensionada. Então, o equilíbrio, ele não é do corpo, o equilíbrio, ele é da vida, né? Ele é um fundamento da vida. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio em todas as formas que a gente se estabelece nesse mundo, inclusive nas posições no qual a gente se coloca. Nos livros de Hatha Yoga clássico, né, tem o Hatha Pradipika, por exemplo, ele fala, são 8.400.000 asanas. Por que que ele fala isso, né? Porque em todas as posições, posturas que a gente desenvolve na vida, é um asana, né? É uma forma no qual a gente se posta. Então, essa construção, né, encontrar esse equilíbrio na forma como a gente se posta com o nosso corpo, ela vai refletir num estado de presença, num estado mental, num estado de menos oscilação, né? E encontrando esses pontos, né, de diferença de um lado para o outro e tentando equilibrar essas diferenças. Então, esse eixo vertical, né, que a gente trabalha muito na postura meditativa, na necessidade de manter a coluna reta para estabelecer a posição do crânio lá está estável, né, flutuando sobre o nosso corpo, tudo isso é justamente para buscar essa harmonia, né, essa harmonia primeiro corporal, depois a gente vai se relacionar no fundo de forma harmônica, mas primeiro a gente precisa trabalhar a harmonia própria conversando, né, esse recesso de feriados, esses feriados, né? E o mundo que a gente está passando, né? Não preciso ficar ressaltando, mas ele está num momento extremamente delicado, instável, né? Em vários níveis, né? Seja na natureza, seja nos aspectos mentais, seja nas relações, enfim. E o que fazer, né? Então, sempre a pergunta é essa, né? A gente pode atuar de uma forma que altere? Não, né? Porque a gente não tem a capacidade de alterar o funcionamento de uma natureza que é muito maior que a gente. Então, o que que a gente pode fazer dentro desse princípio de estar num ambiente instável, né? E se sentir incapaz de modificar esse ambiente de forma sozinha? O que a gente pode buscar sempre é uma uma internalização, né, e uma busca de uma estabilidade interna, né? Essa mudança de frequência, né? Esse trabalho interno, e aí vale os ritos, vale todas as práticas, tudo que existe, todas as ferramentas que existem disponíveis para que a gente trabalhe essa nossa internalização, essa busca de estabilidade individual, utilizar de todas essas possibilidades, né, para que a gente se mantenha estável, né? O que a gente pode fazer. Se todas as pessoas buscarem isso, de forma geral, o ambiente no qual ela está vai se restabelecer, né? Não tem como a gente mudar o outro, né? Mudar a vida, mudar o mundo. A gente tem como só buscar estabelecer uma mudança individual, né? Isso não é egoísmo. Isso é o que está na nossa capacidade de fazer. Então, nessa busca de presença, nessa busca de harmonia,
é colocado como a chave, os sábios, os yogis, os povos originários, todos os nossos anciões, eles tinham claro que a chave da nossa vida é o equilíbrio, a harmonia. É buscar essa estabilidade física, mental e energética. Então, o que que a gente deve equilibrar no seu nível mais profundo? E isso o yoga tem a tradição védica, né? E o yoga, de forma Sankhya, né? A filosofia que trabalha isso, que é Korban do yoga, traduz isso de um modo muito interessante, esse entendimento da estrutura profunda do universo que são distribuídos em três forças, três qualidades da natureza, três atributos, que são chamados de gunas. Então, nessa tradição, essas três forças, elas compõem tudo que existe na manifestação, né? Na forma no qual elas se interrelacionam. Quais são os gunas, né? Eles são chamados de rajas, o movimento, a dinâmica, né? A vibração, a inércia, a massa, que é chamado de tamas, né? Rajas é muito associado também a desejo, vontade. Tamas, a inércia, a escuridão, aquilo que é o contrário do movimento. E entre essas duas forças, como já foi colocado, sempre existe uma força, uma outra igual contrária, o Yin e o Yang, né, no taoísmo. Essas duas forças se contrapondo, elas sempre estão buscando o que é chamado de Sattva. Sattva é exatamente a estabilidade, a luz, luminosidade no sentido daquilo que coloca a luz, aquilo que traz clareza, que é, o equilíbrio, a harmonia, a estabilidade. Então, o que que a gente busca? O que que a gente está querendo equilibrar? Essas três forças que estão sempre atuando. Então, existe uma mente que tem uma natureza de movimento rápida, ela tem uma natureza de manter-se em funcionamento de recepção de estímulos, né? Movimentação das memórias, respostas a esses estímulos, essa função, essa característica da mente, dual, de comparação, tudo isso de uma forma rápida, intensa, né? Essa inconstância, essa capacidade de engenhosidade que a mente traz para o ser humano, tudo isso é rajas, tudo isso é movimento, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem um corpo pesado, inerte, preguiçoso, né? Que sustenta essa mente, que contrapõe a esse movimento. Então a gente tem um veículo, né? Sempre usa a palavra veículo, porque Sharira é traduzido como veículo, que é utilizado como corpo humano, né? O corpo ele tem essas contras-forças também atuando, né? Uma força de movimento, de ação, de força de vontade, de estrutura, e outra força que nos aterra, que lembre bem, tá? Tamas não é o lado ruim, né? Tamas não é um lado negativo, né? Tamas é o lado que se opõe, extremamente necessário. Tudo no universo ele vai ter forças que se contrapõem, né? Não existe uma melhor que a outra, né? Existem a necessidade, no mundo dual que a gente vive, dessas duas forças estar sempre atuando, buscando exatamente sattva, o equilíbrio, né? Uma vai ter que estar sempre contrapondo a outra. Até eu comentei, eu estava comentando com a Wanda antes de começar, tenho me aprofundado, tentado me aprofundar bastante nessas conhecimento dos povos originários, dos indígenas, né? E tem uma parte que eles falam exatamente isso, a tecnologia, esse movimento Rajas necessário, né, que foi desenvolvido pelo ser humano, ele avançou num tal ponto que a força contrária da ancestralidade, da natureza, da conexão com a natureza, da vida de uma forma natural, que é o talvez o contrário dessa externalização tecnológica, né, que foge para um outro horizonte. Percebe que são duas forças. Quando uma está muito intensa, naturalmente a outra vai também buscar de uma forma intensa. Então, hoje existe uma valorização das culturas ancestrais, existe um reconhecimento dessa sabedoria que há pouco tempo atrás, talvez 50, pouco mais, um pouco menos, era tido como povos primitivos, né, como povos infantilizados, era tido como sem cultura. O índio é programa de índio, era até a própria palavra índio, né, que vem na relação com os europeus que achavam que aqui era a Índia. Toda
essa visão pejorativa dos povos originários, não só os indígenas, né? Todos esses povos originários, a gente pegar os incas, maias, né? Os aborígenes, enfim, essas estruturas originárias, elas eram tidas como primitivas, assim como a própria Índia também, né? Quando os europeus invadiram a Índia. Então percebe que existe um movimento de não reconhecimento desse povo como um povo de sabedoria, como um reconhecimento da forma como eles têm uma conexão com a Terra e com a vida muito mais sofisticada que a gente. Mas só que a nossa ideia de mundo foi sobrepondo tudo isso e a gente desenvolveu uma cultura de mercadorias, né? Então, é uma palavra que Davi Copenau usa muito, né? A sociedade da mercadoria na compra, na satisfação de prazeres, na utilização da natureza como fonte de conforto, né, como se ela fosse, se existisse para satisfazer o ser humano, todo esse movimento gerou-se um movimento contrário, né, agora de reconexão, de busca, de entendimento. É aí que eu coloquei lá no começo da nossa conversa, né? Percebe que isso é um movimento natural, a natureza. Enquanto existe uma força de um lado, vai existir uma outra. Existe a extrema direita, agora muito comum a parte política, existe a extrema esquerda. Todos os extremos, e aí sempre lembrando Lao Tse, o extremo é perverso, todos os extremos vão trazer o outro lado extremo também. E isso tudo é o que são os gunas, né? Essa força de movimento, inércia, forças contrárias, o yin e yang, essas estruturas que estão se movimentando para sempre tentar buscar equilíbrio, né? E buscar harmonia. Então, o que que a gente busca? Equilibrar essas forças, equilibrar movimento, rajas, tamas, inércia, encontrar sattva. Essa é a busca que a gente faz na sua estrutura profunda do que é equilíbrio. Então, não adianta entender que a gente tem que só pressionar o pé no chão, né? O dedão do pé no chão, construir uma base e apertar o pé no chão, e aí tem uma base estável, então estou equilibrado. O que a gente está tentando com essas ferramentas, com essas possibilidades de utilização do corpo, da mente, da energia, é buscar estruturar essa relação, né, de forças que vão trazer essa percepção de harmonia e equilíbrio que a gente vai chamar de felicidade, de paz, né, de vários atributos que a gente vai dar a essa estabilidade. Essa relação ela começa primeiro corporal, com o nosso corpo, com a nossa estrutura física, mental e energética. E ela vai se extrapolar com a relação externa, né, com as nossas famílias, com os nossos, enfim, até num nível mais sutil, no qual eu acredito que a gente ainda chegue a entender que todas as relações elas vão passar por todos os níveis. Inclusive nesse segundo livro aí, né, que eu lancei agora no ano passado, Jornada do Animal Divino, uma grande parte dele é estabelecida no entendimento da relação. Que a relação ela não é humana, a relação ela é uma estrutura universal. Tudo se relaciona, né? Então a gente vai aprender também isso voltando aos povos indígenas, né? Vocês vão me falar, me ouvir falar bastante sobre isso, porque eu estou encantado com esse novo universo de conhecimento. Mas, né, voltando a eles de novo, as plantas falam, as pedras falam, os animais falam, todos a existência manifesta, ela é inteligente e se relaciona. A gente que não consegue entender a linguagem, mas ela se relaciona e a gente pode se relacionar com, deveria, com todas as formas existentes no universo. Isso é que eu acho que é o desenvolvimento do nosso caminho humano, né? A gente primeiro precisa aprender nos nossos núcleos familiares, as relações básicas, e essas relações vão se extrapolando até um dia a gente entender que essas relações vão chegar no nível de se relacionar com a planta, com a montanha, com a pedra, com o rio, enfim, com toda a existência. Esse movimento, né, de relação, primeiro corporal, e aí começa lá no asana, lá no que a gente falou no começo da conversa, na busca do equilíbrio dos lados, né, na percepção, vai começar numa relação da gente com o nosso corpo, mente e energia do nosso veículo, para depois a gente conseguir, então, extrapolar essa relação equilibrada e estável com o mundo no qual a gente se relaciona externo, percebe? Então, é um movimento de utilizar a nossa existência, né? E esse livro é espetacular nesse ponto, né? De mostrar todas as dimensões e como é que a gente trabalha cada uma delas para alcançar esse relacionamento interno, né, do nosso corpo, mente, etc., com estabilidade. E isso vai se
externalizar para relações, né, no mundo de forma geral. Imagina se todas as pessoas estivessem preocupados em estabelecer essa busca, né, de internalização e relacionamento, o que aconteceria? Naturalmente, todas as relações com o mundo seriam melhores. Então, a gente teria um mundo melhor a partir de um ponto onde a gente trabalha a nossa relação interna, não a do outro, né? A gente não tem nunca que buscar melhorar a relação do outro, mas sim a nossa internamente. Então, todo esse esforço é penetrar na nossa mente, né? É trazer através do corpo, de tudo que o yoga e outras tradições também oferecem, para que a gente penetre nesse campo mental até chegar em última instância na nossa alma. Mas para chegar lá, a gente precisa de suor, a gente precisa de movimento, a gente precisa de disciplina, né? Não tem como alcançar esse nível de sensibilidade. Inclusive, uma frase que eu até alterei lá no site da Academia do Ser, é uma frase que eu vou usar para minha vida, que eu escutei ela numa conversa do Ailton Krenak, né, com uma antropóloga, e ela fala o que que a gente pode fazer nesse mundo, né? O que a gente pode fazer é incentivar e desenvolver práticas que nos trazem sensibilidade para essa sensibilidade se transformar em amor à vida. Então é isso, né? O que a gente pode fazer? Desenvolver sensibilidade, atuar num campo de equilíbrio, primeiro interno, pessoal. E aí esse equilíbrio, essa harmonia vai se extrapolar com as relações externas. Então, é um processo lento, né? E é um processo contínuo. Até, a Bruno comentou, né? Essa parada, a gente para um pouco a prática, se envolve com outros movimentos, né? Final de ano, Natal, Réveillon, correria e tal. E isso faz com que a gente interrompa, né, esse processo. O processo, ele é contínuo. Então, é muito importante que a gente que a gente se lembre, perdão, que a gente está infundindo numa matéria densa, numa energia vibracional densa do nosso corpo, da nossa existência, tentando fazer com que reestabeleça uma sutilidade, uma sutileza, perdão, nessa matéria densa. Para que isso aconteça, que é usado muito também na forma da literária do yoga, forjar, né? Ponto do umbigo, aqui nessa região do umbigo, onde gera energia de digestão, né? Údiyas, né? Na Ayurveda. É toda essa ideia de forjar o corpo, né? Forjar significa botar fogo, né? Para que o ferro derreta e você faça um instrumento, a espada, etc. Não é? Mas para isso precisa colocar energia. Então esse é um ponto que a gente não pode esquecer também, né? Nada disso vai acontecer por si, apesar da natureza estar funcionando independente das nossas concepções. Mas uma coisa é inerente à nossa existência humana, né? Há de haver um esforço, há de haver um movimento para que a nossa consciência se desenvolva. Isso é chamado de Kundalini. Essa força, ela é inerente à nossa existência, mas ela não acende sozinha, né? Então é preciso um movimento. E esse movimento é levar essa matéria a se sutilizar para que a gente penetre nas camadas mais sutis da nossa existência. Então é isso, né? Embora nosso corpo seja pesado, nossa existência seja densa, né? A gente tem a capacidade de sutilizar e caminhar de forma leve sobre a terra. Aí não tem como, vai me desculpar, mas não tem como voltar de novo a uma expressão indígena que é fazer com que a gente caminhe de forma suave, né? Que o nosso impacto na terra seja de forma suave. Então, como a gente pisa na terra, como a gente pisa na terra no sentido do organismo que sustenta essa vida toda, né? Esse planeta, né? Até não é legal usar planeta, tem uma pessoa que fala isso. Você fala planeta, cria uma distância, né? Quando a gente fala mãe terra, né? A gente entende que é o que sustenta, que é o organismo no qual a gente faz parte dele, né? A gente não está numa coisa externa, a gente é parte da terra. E como é que a gente caminha sobre ela? Como é que a gente pisa nessa terra, né? Qual é a forma no qual a gente gera impacto na nossa existência nessa terra? E é legal porque de várias tradições diferentes, né? E esse eu coloquei no texto lá dessa semana, né? Que é uma coisa que eu tenho buscado muito essa transversalidade, né? Essa entre tradições, né? Do taoísmo, budismo, yoga, e agora as tradições originárias. Se você vai pegar diversas tradições em momentos diferentes, em períodos diferentes, em situações completamente diferentes, mas é a busca humana. O ser humano é ser humano. Independente se ele está na Índia, se ele está na selva, se ele está na China ou se ele está na Europa, né? Ele é um ser humano
e o ser humano tem características, né, de existência que fazem com que crie uma, uma, uma forma unificada de existir. Todos os povos, em todas as situações, eles buscam a mesma coisa, porque nós somos humanos. Estamos dentro de um organismo e a nossa parte, talvez, né, é parte da nossa existência essa busca. Então, o aspecto negativo de movimento, rajas, é a agitação. O que a gente busca não é uma mente agitada, mas uma mente ágil, né, e não agitada. Mas também a gente não busca uma mente embutida, inerte. A gente busca uma mente que é o que a gente trabalha muito nos pranayamas de sexta, que agora não sei se vocês viram, vou agrupar, né, pranayama e meditação, que é uma coisa sempre que a gente comentava nas práticas de pranayama. Quando você faz o pranayama, ele leva a gente, muitas vezes, a uma situação de estabilidade, não agitação e não entorpecimento. Uma forma da mente estar calma, estável, mas alerta, né? Essa é uma das funções das práticas de pranayama. Quando você atinge esse estado, né, aí propicia muito ao momento meditativo, né? Então, o que vai acontecer agora na sexta vai ser isso. A gente vai fazer as práticas de pranayama que vão anteceder a meditação. E aí a gente vai ter esse processo junto de trazer a mente a um estado de alerta e aí aproveitar esse estado de estabilidade e clareza e aí sim a meditação se torna um estado mais, né, consistente. Então, essa solidez, né, do tamas, né, não é inércia e também não é a agitação de rajas. Como a gente vive um mundo muito externalizado, a gente está sempre com essas duas forças muito proeminentes, né, ou agita demais, né, ou cai para um lado contrário, né, o que vai se expressar nos transtornos que a gente vive, de ansiedade e depressão, né? O contrário, depressão é o estado de inércia profunda, assim como o estado de agitação muito grande, é o que a gente vai chamar de ansiedade, que nos seus níveis mais profundos, né, vão nos afetar de forma muito intensa, né, tanto um quanto o outro, assim como os outros também, né, burnout, bipolaridade, etc, 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 são esses desequilíbrios dessas forças básicas, rajas, movimento, tamas, inércia, e sempre o meio buscando essa estabilidade. Então, o sato é justamente essa luminosidade, né? Essa clareza, essa forma de ver o mundo de forma atenta, estável, o que é característica fundamental da meditação. Meditação não é um relaxamento, meditação não é um estado de torpor, não é um estado, é um estado de estabilidade profunda no qual existe um aquietamento mental, mas a consciência está iluminada, ela está atenta, ela está de forma presente. Então, a interação dessas forças, rajas, tamas, sattva, movimento, inércia, estabilidade, harmonia, bondade, né, usado muito para sattva, é o que a gente tem que identificar em todas as situações, seja no asana, seja na vida, seja na alimentação, seja nas relações, né, essas forças atuando e ir equilibrando esse movimento. E aí existe uma colocação, né, uma alegoria que a Iyengar faz, que eu acho extremamente bonita, né, que ele usa a comparação com as cores primárias, né? Não sei se vocês sabem, existem três cores primárias, no qual a combinação delas vão dar todas as cores. Então, qualquer artista ele vai pegar as três cores básicas, combinar essas cores básicas e através da combinação delas vão se desenvolver todas as cores. Essa mesma analogia se faz com as três forças, né? Raja, Sattva e Tamas. A combinação dessas três forças é toda a manifestação que existe no universo. Então a gente é esse artista que pega essas três bases e vai tentando combiná-las de uma forma mais estável possível. Essa capacidade de percepção, né, de observação desse movimento, né, que em yoga é chamado de samadhi, né, essa capacidade de lucidez e usar as ferramentas disponíveis para manter sempre, em todas as situações, esse movimento, né, essa existência de forma estável. Isso vai fazer com que a gente evite as doenças, as curas de doença. Então, de novo, voltando aos povos originários, né, quando eles utilizam das ervas, das plantas, dos ritos, dos cantos, né, assim como os mantras do yoga, todo esse movimento frequencional de estabilidade é que ajuda a curar as nossas doenças. A gente, brancos e ocidentais, criamos várias situações de desequilíbrio que desenvolveram várias doenças pertinentes a esses desequilíbrios.
Então, de certa forma, a gente tem que voltar a tentar reequilibrar a nossa relação com o nosso corpo, com o nosso mundo, para que evite o desenvolvimento dessas doenças, no qual a gente tem experienciado de forma muito intensa nos últimos tempos, né? Vários tipos de doenças físicas e mentais. Como curar? Como evitar? Mantendo o equilíbrio. Esse equilíbrio vai passar pelo nosso corpo, pelas nossas energias, pela nossa alimentação, pela nossa relação com o mundo. Tudo isso faz com que a gente se manifeste de uma forma mais estável, mental, física e emocional. Só que um elemento que existe na nossa vivência enquanto humano, né, que são algumas situações, que tem um livro chamado Os Valores, que a gente já até estudou aqui, que é muito legal também, é que vai entender de todos os valores que impulsionam a nossa existência e entendendo a própria existência em si. E uma delas que faz parte é dor, né? Dor, velhice, doença e morte. Nascimento, morte, dor, velhice no meio aí e doença fazem parte do composto humano, né? A gente não tem como existir sem esses elementos. Então, como a dor é um elemento inevitável na nossa vida, na nossa prática, né, na nossa vida de forma geral, e incluso aí a prática do yoga, a gente vai, próximo conversa, discorrer sobre a dor, né, como lidar, como a gente se relacionar com esse elemento, né, da nossa vida que é a dor. É isso, espero que tenha sido claro, né? Ou sei lá, conseguir passar, porque é um estudo tão bonito, eu fico muito preocupado em tentar passar da melhor forma possível para vocês. E aí, por favor, fiquem à vontade para fazer os seus comentários, Juliana, Cori, que entrou um pouquinho depois, Cristine, Sheila, que é chegando, chegando agora, fica à vontade para fazerem os comentários, falarem o que vocês acharem que devam falar. Boa noite, Beleza, Cori, feliz 2026. para nós. Cheguei um pouquinho atrasada. Eu estava procurando uma receita para Pop, para cachorrinha, e aí não estava achando, e quando me dei conta já tinha passado o tempo. As coisas desse celular que eu nas minhas metas desse ano já coloquei, menos tela. É, todos nós. Mas, Sheila, você ia falar alguma coisa? Fica à vontade. Mas eu só queria, assim, eu sempre falo para todo mundo que, quando eu digo que eu estou fazendo, que eu faço yoga desde quando que eu me aposentei, e que o maior e o mais precioso insight que eu tive, porque eu não sabia nada de yoga, foi quando eu consegui relacionar a prática a prática da yoga, os exercícios, com a prática da sua vida, com a maneira como você leva a sua vida, com os valores que você introjeta na sua vida a partir dos exercícios, da prática da yoga. Isso Sim, para mim foi fundamental, foi assim essencial. sim. E hoje então foi uma aula preciosa De que equilíbrio, né? De veio usar. Né? corroborar tudo isso, né? É. Muito legal. Muito obrigado, Danilo. Não imagino. Tem que agradecer os yogis. Vou me apresentar, sou a Sheila, estou chegando agora, estou feliz de começar Que bom. essa formação, é algo que eu já queria há muito tempo, assim. Fiz yoga em alguns momentos da minha vida, mas eu nunca tive muita constância. Na verdade, eu tenho bastante dificuldade com autodisciplina, né? E eu tenho uma doença autoimune, não é nada demais, assim, né? É uma tireoide, problema de Hashimoto, né? Mas é uma doença que eu tenho que cuidar de todos os aspectos da minha vida, né? Sim, Físico, mental, alimentação, exercício físico. E eu tô buscando a yoga muito por esse caminho, assim, de que eu vejo o quanto que a gente acaba sempre caindo nesse mesmo lugar, assim, desse autocuidado, né? sim. E que é bem difícil na nossa vida, bem É, complicado nessa vida moderna, corrida, né? Mas, enfim, é isso. Tem que começar, tem que tentar, né? Tem que
E não insistir. tem outra forma, Sheila. A gente somos os únicos responsáveis pela nossa caminhada. A gente vai, no momento da vida, a gente tem que desenvolver disciplina e cuidar e fazer, né? Não tem como, não tem. Até eu consigo brincar, brincar às vezes, mas é real, né? O yoga, ele é Aham. 24 horas, é todos os dias, né? Não é, sei lá, segunda e quarta, ou sei lá, qualquer dia que seja. É todos os dias da vida a gente tem que estar praticando yoga, né? Entendendo yoga não como uma coisa da Índia específica, né? Praticando essa busca de equilíbrio, de reconhecimento, de autoconhecimento, enfim, né? É a nossa jornada enquanto humano, né? Quanto mais consciente, mais a gente vai percebendo que essa é a nossa vivência humana, né? O que a gente não pode é perder a atenção, né? Tava até conversando agora nesse fim de semana, uma menina, eu acho que ela tinha 25 anos, estava falando, e aí um comentário que era aniversário, daí, né, aniversário de uma pessoa, tá? Enfim. Se a gente não tiver uma atenção clara, né? Como essa experiência ela passa de forma muito rápida. A gente ganha uma existência humana e o trabalho nosso é buscar se manter presente, né? Se manter estável, consciente, para ter essa experiência humana na sua forma mais bonita possível. Fala, Juliana. Juliana também chegou depois, agora que eu vi ela aí. Boa noite. Gente, fica à vontade, eu falo para vocês falarem, eu fico falando também. Oi, Falem Danilo, boa vocês. noite. Tudo Cheguei bem? Boa noite. atrasadinha, mas Né? cheguei. Foi maravilhoso, viu? Você, como sempre, passa tudo da melhor forma para que a gente consiga entender. Sempre as suas aulas são maravilhosas. Imagino. Feliz 2026 aí para todo mundo. Para todos nós. Danilo, e estar presente é tão difícil, né? Porque Pois é. é um exercício É um mesmo, né? Um exercício. 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 É porque a Porque gente tem. você volta para o passado, vai para o futuro, projeta coisas que você não sabe nem se vai acontecer, que é claro, né? E a E gente fica tem. pensando em coisas que já passou e que você não resolveu, e é muito, olha, é E é muito tanta intenso. distração, né, guria? Tanta É, distração que a gente olha para um lado, vê jornal, então, nossa senhora, todos os dias é movimentos loucos para um lado e para o outro, de pessoas, de tudo, que não faz com que a gente perca a presença sempre, né? é um esforço físico para a gente manter o É. equilíbrio. É. Kika, agora que eu vi também, Kika chegou depois também, boa noite. Seja bem-vindo a 2026. Obrigada, Danilo. Boa noite. Feliz 2026 para você, para os colegas aí, os colegas que estão aí. Eu acompanhei uma parte, mas pegando o gancho do que a Sheila trouxe, que é a colega nova, né? Hum, É, eu acho que assim, existe. é, né, para minha vida, antes e depois do yoga, quanto que o yoga foi importante para mim. Eu sempre fiz, mas aula bem freelancer, né? Não tinha aquela constância que como alguns colegas aqui já fizeram, né? Ah, já fiz 3 anos de yoga, né? E o quanto que eu me lembro de uma das primeiras aulas que você trouxe da importância da aceitação da lucidez. Claro, é, não com essas palavras dessa forma, a construção da frase, né? Mas isso me fez muito sentido, né? Para evitar as ansiedades do futuro, porque eu sempre procurei, depois do falecimento do meu marido, buscar viver o presente, né? E é algo que eu falo muito com meu filho, vamos viver bem o presente, né? Que é você estar presente no presente, né? sim, Mas mesmo assim, é o exercício, como a Cori falou, né, da gente sempre se policiar para não sofrer por antecipação, para não gerar, não deixar com que aquilo se gere uma ansiedade desnecessária, um sofrimento, né? sim, E o principal, a aceitação do momento. Não quer dizer que você vai ficar numa zona de conforto, mas você aceita. E eu me lembro que você falava assim: pratique, pratique que né, essa é, fluidez vai fazer com que as coisas venham enfim, a melhorar ali. Isso para mim é o que eu vou levar. O nosso curso está para chegar ao final, né? A gente tem até o sim. mês que vem.
Então, para quem ainda não está na formação, acho que vale muito a pena. É muito diferente de você ser só uma aluna da aula do yoga, né? Assim, de uma Sim. academia, enfim. É por isso que eu fui fazer o curso, porque eu falava, gente, eu preciso entender o que que eu estou praticando, por que que eu estou fazendo determinadas asanas e o quanto que isso vai reverberar nas minhas emoções, porque as minhas psicólogas, as minhas terapeutas, as minhas psicanalistas sempre falavam, né, que quer dizer, eu não era, eu sou muito agitada, mas elas sempre traziam, por que que você não vai para o yoga? Eu falei, mas não vai adiantar em nada. É, Porque realmente, talvez naquele momento não fosse adiantar, Danilo, justamente porque eu não teria um professor, né? A Ju foi muito feliz no que ela trouxe de colocação, do entendimento das aulas, o quanto que isso faz total diferença, né, do entendimento, por que que você tem que praticar, por que que você tem que trazer a filosofia no início das aulas, né, para o sim, entendimento do aluno, o quanto que o yoga é muito mais do que só o exercício, entre aspas, o físico, que é o que se é vendido aí fora. Então, de certo, naquela época não faria mesmo sentido, pois ano sim. passado eu pus no meu ano, né, que eu falei, bom, não sabia nem como é que ia ser o ano, eu falei, vou dar um jeito, vou fazer esse curso, porque eu tenho certeza de que vai contribuir para a minha saúde física, emocional, né, e naturalmente reverbera no próprio espiritual ali, que você ainda falou, né, em alguns momentos, o quanto isso também poderia contribuir ali na própria religião do que a pessoa segue. Sim. Então, eu acho que, assim, para quem tem interesse em fazer o curso, acho que vale muito a pena, principalmente para esse discernimento, sabe, Danilo? Diferente de só ir lá fazer uma aula, não saber nem por que está fazendo determinadas posturas. Sim, sim, Né? Por isso que é, o conteúdo do Hermógenes me fez muito sentido, né? sim. Você lidar com as emoções, é um amarrar, é um conjunto. Eu acho que o que eu vou levar das aulas, e não só das aulas que a gente faz, mas como desses conteúdos, eu assisti os outros vídeos todinhos, viu? Ah, que Desse legal. material. Eu Então, nem comentei contigo. esse livro é muito legal. Realmente Esse ele livro é, é o livro, né, Danilo? Esse é o é. livro, né? Que acho que todo mundo tem que, de alguma forma, namorar ele ali, ir e Sim, vir em alguns momentos da sim, vida. sim. Mas o quanto que esse conteúdo tem agregado, por isso que mesmo atrasada, né? Mesmo, nossa, tem aula, deixa eu correr, deixa eu assistir um pedaço. Faz a Não, mas diferença. é isso. Esse estudo desse livro, realmente ele é um livro bem especial, né? Vale muito a pena perder um pouco de tempo da vida com ele. Não, agregar na vida. É, Agrega. certo, gente. Certo. Primeiro dia do ano. Obrigado pelos que estão ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. E aí a É. gente começa mais um ano de jornada, né? Juntos, mais uma caminhada. Com certeza, né? Muito bom. Obrigado, gente. E aí, Então, amanhã começa a Hatha Yoga, amanhã começa outra vez a nossa caminhada. com Nos certeza. vemos amanhã. Bom Tchau. Até descanso para mais. Oi todo a mundo, gente. todos. Gratidão, Tchau, gente. Gabriel. Um abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, 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 tchau. 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 Bom ano.